1 de Reis 19, versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, em outras versões fala falado, e como matou todos os profetas de Baal à espada. Versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro Elias e a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um dos meus profetas. Temendo, pois, Elias por sua vida, levantou-se e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, fala comigo, discípulo. Versículo 4: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Deus, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5: Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, e outras versões falam pão assado, sobre as pedras em brasa, e botija de água. Comeu e bebeu e tomou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8: Levantou-se, pois, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, ao monte de Deus. Ali entrou Elias numa caverna, fala assim comigo, caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio uma palavra do Senhor e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Disse-lhe Deus: Sai da caverna e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e em grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo de uma brisa suave. Ouvindo Elias, envolveu-se o rosto no seu manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse mais uma vez: O que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo, novamente a mesma resposta, zeloso perante o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e querem tirar a minha vida. Disse pois o Senhor: Vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. Em chegado lá, unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre todo Israel. E há também Eliseu, o fazendeiro, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também eu, o Senhor, preservei 7.000 em Israel que não dobraram o joelho perante Baal, e a sua boca não o beijou. Versículo 19: Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava a 12ª, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Coloca a mão no teu coração, ou só ergue as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é forte e poderoso.
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, no nome de Jesus eu te peço, eu sinto que o Senhor tem uma instrução diretiva, pontual para cada vida hoje aqui. Eu não sei quantos dos meus irmãos se encontram nessa caverna, Senhor, mas eu oro, Pai, não uma oração poderosa, não uma oração eloquente, mas a oração de um ser humano fraco a um Deus poderoso. Tira os meus irmãos da caverna. Hoje é noite de sair da caverna, ouvir novamente a voz de Deus, entender os seus agires, seus moveres. Ajuda-nos nessa noite hoje, Pai. Ensina-nos como é fluir no Teu Espírito, porque parece que muitas vezes esquecemos disso, estamos agindo tão no automático, tão na performance, naquilo que sabemos fazer. O Senhor não quer que a gente ande naquilo que a gente sabe fazer. O Senhor quer que a gente ande no fluir do Teu Espírito. Então, Pai, eu te peço, flua como um rio nessa noite. Sopra nas cavernas das nossas almas e tira as cinzas que têm nos aprisionado, nas prisões de ansiedade, nas prisões do medo, nas prisões da tristeza, nas prisões das decepções. Eu não sei qual é o nome da caverna, mas o Senhor sabe. Sopra, Espírito Santo. Ensina-nos a seguir o Teu rio, a fluir com o Teu rio e a ouvir o Teu rio, no nome de Jesus. Amém. Sabe, eu te confesso que eu acho que dentre as coisas que a igreja se tornou muito boa, entre as coisas que aprendemos a fazer muito bem, parece que de fato a gente esqueceu aquilo que a gente melhor deveria saber fazer. O que, pastor? Fluir com Deus. Fluir com Deus. Fala comigo, fluir. Você pode repetir algo comigo e falar assim: hoje eu quero fluir com Deus. Cuidado, porque fluir com Deus muitas vezes é cancelar os seus planos. E eu sinto que parece que de fato a gente esqueceu um pouco do que é fluir com Deus. Hoje eu estava aqui embaixo e talvez você, como eu, ficou sem entender um pouco o porquê aquela música em espanhol, né? Eres tu, plenitude, eu estava ali. Eu fiz amém. Igreja eclética, multicultural. Mas é interessante que eu nunca conversei isso com o Miquel. Eu não sei se foi o Miquel, se foi o André, se foi a Ashley. Eu não sei quem organizou cantar português. Fala comigo, português, inglês, espanhol. Muitos meses atrás, talvez anos, não recordo, me acordei cedo, estava trabalhando, no meio do caminho me lembrei de um sonho que eu tinha acabado de ter. Sabe aqueles sonhos que você acorda chorando e orando em línguas? Quem já teve esses sonhos? Você não quer, você fala assim: por que eu acordei? E eu acordei, irmão, chorando e orando em línguas, e é muito lindo essa experiência. Mas eu lembrei do sonho hoje. Porque muitas vezes, irmão, funcionando, você esquece de fluir. Você esquece as direções que o Espírito Santo te deu para que você flua. Porque você é ensinado todos os dias a funcionar. E hoje Deus me lembrou que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive daquilo que Ele deu para você gerir. E aí eu me lembrei do sonho. Eu me lembro que quando eu tive esse sonho, eu compartilhei lá na nossa igreja sede, na época que eu pregava lá todo mês. E o sonho era um gigante.
E esse gigante, ele era enorme, óbvio, era um gigante. E nesse sonho havia 3 pessoas que colocavam a mão sobre esse gigante. Eu era uma delas. E essas 3 pessoas falavam em línguas diferentes. Acorda, igreja nos Estados Unidos. E eu me lembrei que eu falei em português, acorda. E aí houve uma mulher que falou em espanhol, acorda. E aí houve uma outra mulher que falou em inglês, wake up. E eu acordei com aquilo. E eu entendi que Deus estava gerando um movimento nessa terra, unindo o português com o espanhol, com o inglês, para acordar a igreja dele, que se tornou grande nessa nação, mas permanece adormecida. Você me entende? Aí eu estou aqui hoje e vejo esse negócio em inglês, português e espanhol. E Deus me lembra que muitas vezes a gente precisa aprender a fluir. Aprender a fluir, a gente está tão no automático, irmão. Está tão no automático. A palavra de Deus diz que Deus procura por adoração, culto. Não, Deus procura por adoradores. Então Deus não está esperando que eu chegue no domingo à noite e o adore, porque Deus não está esperando pela adoração, Deus está esperando pelo adorador. Agora, como a adoração é o único meio dele ter perto dele o adorador, por isso que ele deixa que a gente o adore. Mas nós não devemos adorar a adoração, mas adorar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você está me entendendo? Você precisa aprender a voltar a fluir, porque fluir no Espírito é o seu DNA. E por que eu estou te falando isso? Porque hoje eu estou perdido, feito cego em tiroteio, irmão. Eu geralmente venho com um plano tudo bonitinho, o que é que eu vou pregar, e a única coisa que eu tive foi um monte de ideia, e esse versículo, faltando 1 hora para chegar aqui. Eu geralmente gosto de acordar cedo, passo o dia todo trancado no quarto. Hoje não deu para me trancar em nenhum momento. Foi turbulência, mudança de plano, alteração de rota. Mas uma coisa que eu ouvi é que Deus está reordenando as suas batalhas. O que é reordenando as suas batalhas? Ele está tirando a sua batalha de um campo e está colocando no outro. Ele está reordenando as suas batalhas. É um momento de reordenação. E ao mesmo tempo que ele está reordenando as batalhas, fala de campo, geografia, regiões espirituais. Talvez você nunca se deparou com esse tipo de batalha, mas por Deus estar reordenando as tuas batalhas, você está vivendo uma batalha que você nunca viveu. Então dê glória a Deus por isso, aleluia. Ruim é quando você permanece lutando com o mesmo gigante, significa que você nunca o derrubou. Mas se as suas batalhas mudaram, aleluia, Ele está reordenando os seus campos de batalha, ao mesmo tempo que Ele está reorganizando os seus exércitos. Fala comigo, reordenando o campo de batalha, reorganizando os seus exércitos. E ao mesmo tempo que Ele está reorganizando os seus exércitos, eu sinto que Ele está refazendo os seus soldados. Então fala comigo, reordenando batalhas, reorganizando exércitos e refazendo os seus soldados. Agora onde é que a gente encaixa com tudo isso? Eu creio que muitos de nós estamos em cavernas. E é interessante que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo fala assim: o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Quando você vai estudar o contexto de Paulo estava num contexto do aerófago grego em Coríntios. Ele estava confrontando a filosofia local da época em todo o tempo, e Paulo sabia o que era filosofia. O que é que Paulo estava dizendo? O Deus desta era, ou deste século, a filosofia, cegou o entendimento. Sabe quando muitas vezes você lê o versículo 200 vezes por quase 40 anos e você não entende, hoje bateu uma chave? Você já parou para prestar atenção que a Bíblia fala, Paulo está falando o Deus deste século? Fala comigo, deste século. Quantos anos tem um século?
Paulo não está falando Deus dos séculos, plural. Ele está dizendo Deus deste. Quantos anos tem um século? 10 anos. Aí tem crente que está lá ainda, irmão, no século de Paulo, tentando lutar a batalha de Paulo. Não, cada século tem um Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque eu acredito que nós estamos num século em que mais do que nunca Jezabel tem se levantado para matar a voz profética, para matar o fluir do Espírito Santo na tua vida. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que no cenário que Jesus volta, haverá uma igreja que ainda tolera Jezabel, porque ela não é uma pessoa, ela é um espírito. E quem é Jezabel, irmão? É aquele espírito que te coloca na caverna no melhor momento da sua vida. Porque quando você vai para 1 de Reis, capítulo 18, querido, a gente poderia ler aqui e ir embora para casa. É poder atrás de poder. Elias aparece do nada, sem identificação prévia, sem pedigree, sem, seguidores, e do nada ele aparece: ô Acabe, não vai chover, eu vou abalar a tua economia. E não choveu. Aí agora ele se depara com 450 falsos profetas. A Bíblia diz que ele pega apenas uma espada e sozinho derruba e mata 450 profetas de Baal, num cenário, num contexto da qual Jezabel oprimia os profetas legítimos, a qual Obadias mantinha eles com pão e água. Ele mata 450 homens sozinho. Agora ele passa por um desafio de adoração. Os profetas de Baal chegam: você matou muita gente, mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é vivo, o nosso Baal é Deus. E Elias falou o seguinte: vamos fazer um desafio de altar aqui. Você faz um altar para Baal, eu faço um altar para Jeová, e eu vou deixar você fazer primeiro. Eles fazem o altar primeiro, começam a orar, começam a clamar, e canta Yeshua, e canta Japua, e canta todas as musiquinhas que a gente está acostumado a cantar. E a Bíblia diz que não houve som, nem voz do céu. Aí a Bíblia diz que eles começaram a se bater. Fala comigo, se bater. Literatura do Antigo Testamento, todo profeta quando encontrava outro se batia, dava aquela velha tapa de nordestino: fala, macho. Era assim que um profeta reconhecia o outro. O que é que os profetas de Baal estavam tentando fazer? Se passar por profetas legítimos. Começaram a se bater. Mas percebe que em Israel, o profeta que batia no outro, quando batia no outro, falava assim: eu estou reconhecendo publicamente que você é profeta. Mas os profetas de Baal não batiam um no outro, eles batiam em si mesmos. Reconhecimento, se reconhecendo. E Elias começou a zombar. Falou: vocês não estão ouvindo, acho que o Deus de vocês está dormindo. Não veio fogo, não houve voz. Mas quando Elias falou, ele ainda humilhou, porque ele jogou água no altar que precisaria pegar fogo. Você sabe que para pegar fogo precisa estar seco. Ele jogou água, houve fogo. Deus respondeu com fogo, houve voz, houve trovão. Israel viu tudo aquilo e voltou a adorar a Deus, e num som unânime declarou: Jeová é Deus. Este homem estava saindo do seu melhor momento, acabou de sair da conferência do altar de Jeová, e quando ele saiu, entrou no carro, ele escutou um som: você não presta para nada, você é fraco, você vai morrer. Esse é o espírito de Jezabel. Ele traz você aqui para os Estados Unidos da América, ele te dá um carro melhor que você tinha lá no Brasil, roupas melhores que você tinha lá no Brasil, uma casa talvez melhor que você tinha lá no Brasil. Não é a situação de todos, mas da maioria. Te dá uma vida melhor que você tinha no Brasil, mais segurança que você tinha no Brasil. Mas é aquele espírito que toda hora fica falando no teu ouvido: vai ser deportado, vai ser levado embora, algo vai acontecer. Você começa a parar de prestar atenção no que Deus está fazendo e começa a ouvir o que o diabo quer que você ache que Deus não está fazendo. Porque o pecado do homem, irmão,
não foi comer da maçã, foi dar ouvidos à cobra. E desacreditado que Deus estava falando. Então eu creio que nós temos um inimigo em comum hoje. Fala quem? Jezabel. Eu não sei quantos de vocês têm habitado em prisões, mas eu me lembro de José. A gente foi contar a história de José aqui, é triste, é drama, vai nos fazer chorar. Mas José era íntegro, fiel. Do pecado ele corria, tinha índole, não mudou quem ele era quando mudou as circunstâncias, quando os locais eram desfavoráveis. Mas José estava numa prisão. Fala comigo, numa prisão. Eu estava essa semana dirigindo, eu tive que parar o carro, irmão, porque eu ouvi o Espírito Santo falando de forma muito clara. Fala para o meu povo, muitos estão em prisões de ansiedade, pânico, medo de falência, medo de morrer. Eu não sei qual é o teu medo, mas aquilo tem te aprisionado a não fluir no Espírito Santo. E eu senti, irmão, muito forte, o céu bradar e dizer: ei, eu tirei José da prisão com apenas um sonho. Um sonho foi tudo que Deus precisou para tirar um homem de um ciclo de prisão, de derrota, de calúnia, de perda, de escassez. Um sonho. Eu não sei se você está me entendendo, meu Deus. Você não precisa mais do que um sonho para sair desse lugar que você está. Um sonho. Fala comigo, um sonho. Um sonho foi tudo que Deus precisou para mover José da prisão para o palácio. Tudo que Deus precisou foi de uma palavra para tirar José da prisão para o palácio. Tudo que Deus precisa hoje para te tirar da prisão para o palácio. Você fala: pastor, eu não quero ir para o palácio. Você precisa estar no palácio. Porque eu não estou falando do palácio físico, literal. Eu estou falando do palácio, geografia espiritual na jornada que Deus te dá na terra. Porque foi no palácio que José restaurou, fala comigo, restaurou as suas forças, reconfigurou e clarificou a sua visão. Porque talvez tudo você precisa, querida, é ter suas forças restauradas. Ah não, não precisa. Porque tem gente que está que nem aquele povo lá no Egito. Moisés chega para o faraó e fala: eu tenho um pedido, deixa o meu povo ir. Para quê, irmão? Para que me adore. Aí você chega aqui no domingo, Miqueias canta para te adorar, ó Rei dos reis. Aí você não consegue levantar a mão, porque você está preso. Você até vem, mas você não tem força de adorar. Esse foi o pedido de Moisés para o faraó: deixa o meu povo ir para que me adore. Existe um jugo que te aprisiona, que te impede de adorar a Deus. Por quê? Porque Jezabel sabe, o diabo sabe que ele não espera pelo que você produz no seu som, mas ele espera por aquilo que você se transforma quando adora. Porque Deus não está procurando por adoração, mas por adoradores. Aí você chega aqui, irmão, a primeira coisa que acontece é se dar vontade de dormir. Ah, que hora vai acabar? Você não tem força para adorar. Fala assim comigo, estou entendendo. Palácio onde Deus restaurou as forças, trouxe uma visão clara, específica, detalhada, e liberou sobre José uma provisão geracional. Você percebe que um sonho, uma palavra, fez um prisioneiro falido, quebrado e caluniado ser o segundo homem mais rico do planeta Terra. Mas não só rico com uma palavra, com suas forças restauradas e com a provisão liberada para suas próximas gerações. Agora, por quê? A Bíblia diz que ele recebeu um manto, fala comigo, manto do pai dele, mas foi rasgado pelos irmãos. Todo manto
rasgado no processo sempre vai atrair um celeiro farto para o seu propósito. Você está me entendendo? Então não fique chateado quando rasgarem teu manto. É Deus moendo quem as pessoas acham que você é, para gerar uma provisão para aquilo que você precisa, para o seu destino, para o seu propósito. Porque tudo que José precisou foi de uma palavra, de um sonho. A gente vê Davi fugindo, envergonhado, 1 Samuel 22:5, quando ele entra em Adulão, na caverna. Ele chega lá e o profeta chega para Davi, o profeta Gade, e diz: não fique na fortaleza. Fala para você, não fique nessa fortaleza, não habite nessa fortaleza, não more nessa stronghold. Tem muita gente morando numa fortaleza, querido, que você mesmo criou. Talvez você não vai entender muito aqui, mas você vai fluir muito aqui. O que eu estou falando é o teu espírito. Você se colocou em fortaleza, numa fortaleza. Eu não sei qual foi a fortaleza que você colocou, mas a palavra do Senhor é a mesma do profeta Gade: não fique nessa fortaleza, vai para ajudar, volta para ajudar. Não fui eu que te coloquei aí, era a palavra de Deus para Elias. 2 vezes Deus falou, e 2 vezes Elias deu a mesma resposta. Você precisa entender, querido, que tudo que você precisa é do fluir de Deus na sua vida. Por quê? Porque o fluir vai me colocar em lugares que o meu preparo nunca me colocaria. Você percebe que Davi foi treinado para cuidar de ovelha? Quem lembra? Mas Deus queria ele no palácio. E Moisés foi treinado aonde? Para ficar no palácio. Mas Deus queria Moisés aonde? Cuidando de ovelha. A gente de um lado tem um homem que foi treinado para cuidar de ovelha e foi jogado num palácio. Do outro lado a gente tem um homem que foi treinado para governar no palácio, mas foi jogado na ovelha. Por quê? Porque o teu preparo é bom, é saudável, mas no final é Deus quem define o teu destino. Percebe? Que muitas vezes a gente está andando de acordo com o preparo e Deus está falando: não! Muitas vezes aquilo que eu estou te preparando é para revelar o oposto, é que eu sou Deus e suficiente na tua vida. É por isso que Deus manda Pedro para os judeus e Paulo para os gentios. Irmão, o mais certo era mandar Pedro para os gentios e Paulo para os judeus, porque Pedro era Pedrão, era o cara da galera, ele tinha linguajar grosseiro. Então era muito melhor usar Pedro para pregar o evangelho para quem não sabia do evangelho. Mas Deus faz o quê? Inverte. Porque o teu preparo pode até ajudar, mas no final é o fluir de Deus que define o teu destino. Eu não sei aonde você está hoje, mas você sabe. Mas você precisa entender que quando Deus muda a estação, Ele não pergunta pela sua opinião. A única coisa que Ele quer é o seu alinhamento. Deus não pede a tua opinião. Fala comigo, Deus não está pedindo a tua opinião, Deus está pedindo o teu alinhamento. Porque para Moisés, no original, quando Deus fala assim: Moisés, eu vou passar, mas vai para de trás daquela rocha, para que você não seja ferido. No original é: vai para dentro daquela caverna. Existe uma procura em Israel até hoje, qual foi a caverna que Moisés se escondeu para ver Deus passar. Por quê? Porque naquela época, se você queria ouvir a Deus, fala comigo, ouvir a Deus, falar com Deus, ver coisas inefáveis de Deus, você tinha que ir para uma caverna. Então eu creio que talvez Elias estava nessa situação. Deus, essa mulher vai me matar, é um demônio encarnado, eu preciso te ouvir, eu preciso falar com você. E Elias vai para um lugar onde de costume os grandes homens de Deus ouviam a Deus. Fala comigo, caverna. Mas quando Deus muda a estação, Ele não está perguntando a tua opinião, Ele quer teu alinhamento. Para um Deus falou: entra na caverna para me ver. Para outro Ele falou: sai da caverna para você me obedecer. Porque a tua obediência vai te levar muito mais longe do que o teu preparo. Eu vou repetir: a obediência vai te levar para um lugar que o teu preparo nunca vai te levar, irmão. Mas para eu obedecer eu preciso o quê? Fluir. Fala comigo, fluir. Fluir.
E muitas vezes a gente não entende, irmão, porque caverna é um lugar desfavorável, cisterna é um lugar desfavorável, prisão é um lugar desfavorável. E muitas vezes você está nessa caverna, nessa prisão, e está falando assim: não presto mais para nada, Deus me esqueceu. É interessante ver que Samuel, quando Deus fala com ele: Samuel, eu tenho um novo rei, um novo profeta. A Bíblia diz que Samuel vai para a casa de Jessé. Mas Davi não estava na casa de Jessé, Davi estava escondido entre as ovelhas. Fala comigo: escondido entre as ovelhas. Tem muita gente hoje aqui que o céu está olhando e dizendo: é o meu próximo rei, a minha próxima voz profética. Nem os profetas estão te achando, nem os profetas estão entendendo que é você, porque você está no meio das ovelhas. Samuel procurou a próxima voz profética onde ela não estava. Samuel procurou o próximo rei a ser ungido onde ele não estava. Sabe o que eu entendo? Tem muita gente escolhida por Deus, prestes a ser ungida por Ele, em lugares desfavoráveis. Eu vou repetir: tem muita gente escolhida por Deus, em lugar, em estação, em momento desfavorável. Mas o lugar que você está hoje, o momento que você está hoje, não define onde você vai chegar, mas a visão de Deus sim. Qual a visão de Deus? Para de olhar em volta, para de olhar para o lugar onde você está, para de julgar as pessoas que estão numa estação de não darem frutos, que estão em cavernas. Muitas vezes a gente olha: fulano na caverna, miserável, deve ter falhado com o dízimo, né? A gente já relaciona alguma falha, alguma maldição. Cuidado, irmão, cuidado, para não desprezar um rei. Porque tem muita gente ungida em lugares que ninguém acredita, em momentos desfavoráveis. A gente vai para Marcos capítulo 5, versículo 41. Jesus toma aquela criança na mão, morta, fala comigo, morta, e fala: Talita cumi, que no original significa: menina, eu te digo, levanta-te. Sabe o que eu entendo? Deus ainda fala com quem o mundo já desistiu. O mundo já desistiu de você? Tua mãe, teu pai, teu marido, tua esposa, sei lá, quem desistiu de você? Você desistiu de você. Deus ama falar com quem o mundo desistiu. Não, você não está entendendo, irmão. Meu Deus do céu, Deus ama falar com quem o mundo já desistiu. Eu me lembro na minha juventude, 5 anos atrás, na minha juventude, estava num dia tenebroso, provavelmente endemoniado. Não é uma hipérbole, não é uma expressão linguística. Eu estava endemoniado, eu não me recordava do que eu fazia. E aí, depois de literalmente durante 6 horas agredir e machucar no mínimo umas 20 pessoas, eu era da tribo ruim de jiu-jitsu. Era daquela que fazia jiu-jitsu e vale tudo para bater nos outros no meio da rua. E como lá em 2002, quem fazia jiu-jitsu era rei, ninguém sabia nem o que era, irmão. Qualquer escape já pegava uma perna, já era. Tchau, foi pro abraço, caixão. Então, depois de passar o dia, irmão, tinha mais de 40 chamadas da polícia para me pregar. O camburão da polícia chegou, me fechou. Uma operação policial, com quase 6, 7 carros da polícia, e tanto chamada da polícia que tinha. Na época era todo mundo careca por opção, as orelhas tudo inchadas, ficava pegando kimono e passando assim. Mas quando olhar para nós já ficar com medo. Os irmãos aqui de jiu-jitsu são convertidos, fica tranquilo. São tudo convertidos, já tem os caras olhando para... Olha aí, deixa eu ver isso aí. A polícia me parou. Por obra do destino, meu pai liga para um tio, que era um tio distante, cunhado dele, na verdade, meu tio, porque eu tinha roubado o carro dele, ele não tinha carro.
E aí esse tio que chega lá, o delegado que era o encarregado da operação, era vizinho dele, super amigo dele. E olhou um pro outro e falou assim: meu sobrinho, ele eu não acredito. Ele falou assim: porque é teu sobrinho, eu vou deixar aí. Saí de lá, irmão, destruído, acabado. Meu pai calado. Aí ele falou assim: vou parar nessa lanchonete aqui para pegar um lanche para tua mãe. Mas cala a boca, tu não fala nada. Tô lá eu sentado, irmão, esperando o lanche. Talvez meu pai tivesse desistido de mim. Eu tinha desistido de mim. Porque eu te falo, eu não me lembrava. Uma distância como que o André está ali, um irmão, paletó e gravata, provavelmente da Assembleia de Deus, de longe falou: jovem, posso ir até aí? Eu falei: lá vem uma profetada. Eu fiz: irmão, você não sabe quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou, você estava passando longe, vaso. Eu vou quebrar esse vaso aqui na porrada. Ele veio até a mesa, sentou e falou com essas palavras: eu sei que você não merece, e no espírito eu vejo as suas mãos todas sujas de sangue, mas Deus te fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas é recalcitar os aguilhões. Hoje Deus fala contigo. Eu vou te levantar no manto, numa unção do apóstolo Paulo. Se é milagre, vai ter milagre. Se é palavra, vai ter palavra. Porque Ele vai te levantar como um pregador do evangelho, através do ensino, do poder e do sobrenatural de Deus. Ei, Deus ainda fala com quem o mundo desistiu. Não coloque limites no seu agir. Por quê? Porque quando Ele fala, Ele cria. E quando Ele cria, Ele fala. Você cresceu ouvindo a expressão que muitas vezes tem no Halloween: abracadabra. Mas abracadabra é uma palavra hebraica, abrahacadabrahá. Abrahá, Deus fala, cadabrahá, à medida que cria. Ou seja, quando Ele cria, Ele fala. Quando Ele fala, Ele cria. Então quando Ele está falando com você, Ele já está criando em você aquilo que Ele fala. O problema é que você está muito no automático, irmão. Você está fluindo muito naquilo que você sabe. Vou te falar algo. Pula para fora do barco, Pedro. Você percebe que Pedro afogou? Por que Pedro afogou? Ele não era nadador, ele era pescador. Pula para o barco. Deus está querendo te levar para uma nova situação, uma nova circunstância, uma nova geografia, mas você continua insistindo a continuar fazendo aquilo que você sabe fazer. Por quê? Porque você quer funcionar e não fluir. Quando eu funciono, é baseado no que eu sei. Quando eu fluo, Deus não precisa se explicar, nem agora, nem talvez nunca. Isso é fluir. Onde é que você está indo? Não sei. Fazer o que? Não sei. Como? Muito menos ainda. Porque eu estou fluindo no rio de Deus. E quando eu estou fluindo, eu confio nele, não no modo dele. Porque fluir é não exigir de Deus uma explicação, nem hoje, nem agora, nem nunca. Por quê? Porque quem é nascido do Espírito, quem é nascido de novo, é como o Espírito, irmão. Um dia se move para cá, e eu vai para lá. Zacarias capítulo 2, versículo 5. Zacarias 4, 7. Quando eles estão reconstruindo ali o muro de Jerusalém, Deus fala para Zacarias: Zacarias, é o seguinte, vocês são cheios de construtor, de contractor, de builders aqui, mas deixa eu te dar uma palavra, Zacarias. Diga ao meu povo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando foi a última vez que você fluiu no Espírito? E isso que Deus está fazendo, tentando tirar Elias daquela caverna, fazendo Elias voltar a fluir, não funcionar. Porque tudo que Elias sabia era o que, irmão? Fluir. Ele não sabia funcionar muito bem. E o que é que Deus fala para Elias? Sai da caverna. O medo te colocou aí, as fortalezas te colocaram aí. Sai da caverna.
Mas sabe o que é interessante? O ato de Elias, quando ele sai da caverna, revela o estado do coração dele. Porque Deus fala para ele ungir 2 reis e um profeta. Quem lembra? O que é que Elias faz? Só unge o profeta no lugar dele. O que é que ele estava dizendo? Desisti, acabou, passei meu machado. Tem gente que está assim hoje, irmão. Já deu para mim, já era. Não, irmão. O que Deus estava dizendo para Elias é: em vez de fechar a porta, aumenta a mesa. Tem gente que já fechou a porta na sua vida relacional, do seu coração, dos seus sonhos. Não fecha a porta, aumenta a mesa. Porque Deus ainda continua falando, Deus ainda continua procurando. Mas como é que Deus faz? Deus toca, fala comigo, Deus toca. Porque Elias estava dormindo. E quando ele toca, ele fala: acorda, que tem um negocinho que eu estou cozinhando, tem um pão assado numa brasa. Fala comigo, pão numa brasa. Jesus compara toda palavra que sai da boca de Deus a um pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe como é que o anjo fez Elias voltar para a rota de Deus? Foi aquecendo de novo no fogo aquilo que Deus havia falado 2 vezes para ele. Quantas vezes Deus vai precisar falar, irmão? Não, porque só eu resisti, só eu fiquei. Entendi. Aí Deus já responde: Alex, não, só ficou você não, ainda tem 7.000. Porque na caverna, irmão, é um lugar onde a gente inflama o nosso ego. Fiquei só eu sou o bichão de Jerusalém. Grandão da galera. Mas qual era o principal alvo de Elias? Restaurar o altar. Fala comigo, restaurar o altar. Deus quer restaurar o altar da tua casa e do teu lar. Mas como é que Deus restaura o altar? Primeiro quebrando o teu ego. Porque se o teu ego não for quebrado, o teu altar vai ser contaminado. Então caverna, irmão, muitas vezes é Deus que te coloca. Para quê? Para quebrar o teu ego. Para saber que não é você, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não depende da tua força, não depende do teu agir, do teu saber fazer. Não. E é aí que muitas vezes vai quebrando o ego. Quem lembra do barco que Noé constrói? Quem lembra, amém? Noé constrói um barco com a medida de Deus, com a direção de Deus, com a palavra de Deus. Mas quando o barco estava pronto, e na construção dos barcos é assim, principalmente os de madeira, quando o barco tem a aparência de pronto, fala comigo, aparência de pronto, medida correta, ele ainda tem uma fase final, que só o mais hábil carpinteiro sabe fazer, que é a plena. A plena é uma ferramenta que ela vai envergada para tirar os excessos do casco do barco, para que ele não possa apenas boiar, mas ele possa fluir nas águas como se fossem um só. Tem gente aqui hoje que tem a aparência de que está pronto, tem a medida correta, mas por não deixar o carpinteiro tirar os seus excessos, você boia, está vivendo, está sobrevivendo na América, está funcionando, mas não está fluindo. Não está fluindo. Deixa o carpinteiro tirar os excessos. É onde que ele tira? Na caverna. Na caverna. Fala assim comigo, fluir é aceitar que Deus explique depois, ou nunca explique. Repete, fluir é aceitar. Uau! Quem quer aceitar isso hoje? Então sai da caverna.
Porque tudo que Jezabel queria não era matar Elias, mas era transformar numa poça aquilo que Deus tinha colocado dentro de Elias como um rio. O homem era tão ungido que na depressão Deus já falou: tem unção para ti, para 2 reis e para um profeta. Mas ele estava ouvindo Jezabel: tu não presta, vai lá para a caverna. Por quê? Porque ela sabia que o que mata, o que destrona o Deus desse século não é a unção que você carrega, mas quando você multiplica no outro aquilo que Deus depositou em você. Porque quem mata Jezabel, irmão, é Eliseu, não é Elias. É a unção de Elias que estava em Eliseu. Você está me entendendo? Então tudo que você precisa hoje, irmão, é o quê? Sai da caverna. Não foi Deus que te colocou nessa zona de segurança, nessa zona de conforto, nesse lugar de estabilidade. Fala comigo, estabilidade. Sabe o que é estabilidade? É você passar 100 anos construindo um barco onde nunca havia chovido, nas medidas que o céu dava. No favor que o céu fluía. Eu vou trazer cada bicho, não é? Fica tranquilo, constrói o barco, eu vou encher o barco. Porque cabe a você ser fiel a Deus no cotidiano, naquilo que é material, e Ele vai superabundar no sobrenatural, aquilo que é espiritual. Aí Noé entra na arca, marinheiro recém-convertido à marinha, nunca tinha navegado. Deus, como é isso? Então, é o seguinte, Noé, não vai ter leme não. Você sabia que não tinha leme? A gente acha linda a história, mas não tinha leme. Porque aquilo que Deus faz, irmão, Ele não bota na tua mão o controle. Se você tem um controle, não foi Deus que te deu as medidas, o formato e a provisão de Deus nunca vão estar nos controles numa mão humana. Mas o que é que Deus falava? Não, Noé, mas fica tranquilo. Quando vier uma tempestade, um vento impetuoso, vai me dar um mapa. Não, Noé, não vou te dar um mapa. Não, Noé, mas fica tranquilo. Quando vier uma turbulência, quando você precisar de saber se é para o sul, se é para o norte, o Senhor vai enviar um anjo. Não, Noé, faz uma pequena janela no topo dessa embarcação, e quando as coisas acontecerem, quando vier a primeira onda, quando vier a primeira chuva, a primeira turbulência, Noé, olha para a janela, e é uma janela que não aponta para o lado, mas é uma janela que só aponta para o céu. Isso é fluir, é quando Deus tira todas as possibilidades de ajuda na terra, e quando tudo que você tem é uma janela aberta para o céu. Aí Deus fala: manda um corvo para saber onde é que você vai parar. Aí o corvo volta sem nada. Ele falou: agora manda uma pombinha. Aí a pomba volta. A Bíblia diz: com a oliveira no seu bico. Irmão, se o mundo estava alagado, de onde é que ela veio? Fala comigo, de um monte. E o que é que tinha nesse monte? Se ela voltou com um bico de oliveira no mundo alagado, ela pousou num monte aonde havia uma oliveira. A minha Bíblia diz: não temas, Ele voltará e os seus pés tocarão o monte das oliveiras. Não se trata com onde você está hoje, mas para onde nós estamos indo junto com Ele. Sai da caverna, Elias! Eu posso ver muito medo hoje aqui. Não temas. Eu ainda tenho algo para fazer. Numa palavra Ele pode mudar a sua geografia. Numa palavra Ele pode mudar a sua condição.
Tudo que você precisa hoje aqui é uma palavra. Fica de pé no seu lugar. Sinto que algumas pessoas aqui, Deus está mudando a rota. Ah, pastor, mas eu fracassei. É porque você pescou até ontem debaixo da sua capacidade, do seu preparo. Bom pescador que você é, mas aí Jesus entrou no teu barco e falou assim: joga de novo a rede no mesmo lugar. O que é que mudou? O mar era o mesmo, o barco era o mesmo, mas a palavra. Pedro agora tinha uma palavra. Fala comigo, uma palavra. Então não é nem o que eu faço, é debaixo de quem eu faço. Se você tem uma palavra, irmão, você vai jogar a rede no mesmo lugar que você não pescou nada, e a pesca vai ser abundante ao ponto que as redes rasgaram. Por quê? Mas pastor, eu estou fazendo a mesma coisa. Está, porque muitas vezes a palavra de Deus não está no que você vai fazer e nem como você vai fazer. Era a coisa certa e da forma certa, mas era no tempo errado. Por isso que Jesus fala: agora Pedro, joga a rede, faz a mesma coisa no mesmo lugar, mas agora debaixo de uma palavra. Feche os teus olhos. Sem música ensaiada, deixa fluir. Deixa fluir. Adorar a Deus em espírito e em verdade. E adorar em espírito é seguir o que o Espírito está cantando, falando. Deixa fluir, Miquel. Esquece o que tu já aprendeu até hoje, deixa fluir. Fui nas águas daquele que me criou. Fui nas águas do amor. Fui nas águas daquele que tudo criou. Chama a mangueira, obrigado, Jesus. Apenas tua direção. E tudo que tenho é uma janela a ti, pra lembrar daquele que mandou. O que é que Daniel tinha no decreto de morte? Uma janela aberta pro céu. É tudo que eu tenho, é uma janela no céu. Uma janela aberta pra lembrar do Criador, pra lembrar de quem mandou. Tudo que você precisa é de uma janela aberta. Uma janela Deus nunca aberta. funcionou com você com o celeiro cheio. Janela aberta, filha. Muita gente está perdendo a janela aberta, filha, porque quer ter um celeiro cheio. Mas eu vou te dar um celeiro cheio enquanto você permanecer com a minha janela aberta. Pra lembrar do Criador. Abre a tua janela agora, irmão. Abre a tua janela agora. Tudo que preciso é janela no céu. Uma janela Do céu. pra lembrar do Criador, daquele que me enviou. E mesmo que os valores
Muitas vezes seguir esse rio vai parecer ridículo, irmão, porque todas as vezes que Deus derrama um vinho novo em você, sobre você, vai confrontar os odres velhos em volta de você. Vai parecer ridículo, irmão, mas da mesma forma que Zadok um dia teve que escolher entre o palácio e Absalão, ou Davi e a vergonha, Zadok falou: ei, eu sei que Absalão tem um palácio, mas Davi tem unção, e entre reputação e unção eu vou na unção, porque eu quero fluir com ele. Palácio tinha segurança, Davi tinha um rio. E no meio do caminho Deus seguia aquele rio, e aí vinha drogado, vinha endividado, vinha pecador, e ali naquele rio, na caverna, Deus falou: é daqui que eu fojo os heróis. É daqui que eu fojo os heróis. E dali saíram os heróis de Davi. Uma caverna de gente endividada, de gente mal falada, de gente fracassada, mas que escolheu fluir no rio, ao invés de ficar na segurança do palácio. Ei! Só se você quer fluir hoje, deixar Deus te guiar, sem leme. Olha pro céu e fala: Deus, eu entrego o controle da minha vida na tua mão. Eu ainda falo, filha, com aquilo que o mundo desistiu. Hey! Hey! Talita, come! Hey! Shomabakasharakai. Então me leva nas tuas águas, me leva nas tuas águas, me leva nas tuas águas. Vamos lá, me leva, Senhor. Me leva nas tuas águas, me leva nas tuas águas, sem remo, sem leme, me leva, então me leva. Então me leva nas tuas águas. Eu não sei pra onde vou, eu só quero estar no teu amor. E eu não sei pra onde eu vou, eu só quero teu amor. Eu não sei pra onde eu vou, eu só quero teu amor. Só quero te, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Entrega os teus sonhos no rio de Deus. Tem gente que ainda está segurando Moisés no cesto, falando: meu filho, sabe aquele que você muito deseja, você muito quer, você muito sonhou? Entrega. Porque se for de Deus, se for de Deus, aquilo que você liberou com suas mãos, a Bíblia diz que depois de um tempo, Joquebede entregou o menino num rio, mas Deus já estava naquele rio com a filha de Faraó.
A filha de Faraó pega Moisés e fala: não tem um leite, como que eu vou amamentar esse menino? Ah, tem uma israelita, o nome dela é Joquebede, ela tem bastante leite, chama ela. Você percebe, irmão, que aquilo que ela liberou com as mãos voltou pro coração dela, voltou pro colo dela. Entrega no rio, porque aquilo que é de Deus volta pro teu coração, habita de novo no teu coração, voltará pro teu colo. Deus está te puxando da prisão pro palácio hoje. Mas por que hoje, pastor? Porque hoje é o dia certo, a hora certa, o momento certo. Mas o copeiro esqueceu de mim. Tem 3 anos que o copeiro falou: vou tirar você da prisão, Zé. Ei, se o copeiro fala, quando ele disse que ia falar, José tinha saído da prisão pra rua. Mas quando o copeiro falou, quando Deus disse que ele ia falar, ele saiu da prisão pro palácio. Hoje é o dia, hoje é a hora. Eu vou nessa tua cadeia espiritual, nessa tua prisão espiritual, eu te digo: sai pra fora, pula pra fora, sai pra fora, sai pra fora, sai pra fora, pula pra fora. Chegou a hora, hoje é o tempo, hoje é a hora, sai pra fora. Algumas pessoas eu sinto que Deus está tocando. Se é você, fala: toca-me, Senhor. Porque não é uma palavra. A palavra, irmão, só aquece depois que Deus te toca, percebe? Primeiro o anjo toca, para depois aquecer a palavra. Por isso que tem muitas vezes que Deus te dá uma palavra abençoada, pegando fogo em chão, mas nada afeta que você não foi tocado. Então Deus primeiro quer te tocar. Toca, Senhor. Primeiro Ele te toca, depois Ele aquece aquilo que Ele te dá. Por quê? Porque Deus só te dá aquilo que você está disposto a proteger. Espírito Santo, vai onde os meus irmãos e irmãs estão, lá no mais profundo lugar dessa alma. Acorda, wake up, levanta-te. O pãozinho tá assando, o pão do papai tá assando. A palavra que ele te deu há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, meses atrás, agora você percebe, tá queimando. O que aconteceu? Eu tô voltando a sonhar com a palavra, eu tô voltando a me lembrar das promessas, porque primeiro ele te toca, depois ele se ideia aquilo que ele falou. Incendeia meu coração,
E se Deus não falar, você vai continuar seguindo o que Ele falou? Eu sinto muito forte que Deus está falando para uma pessoa ou para duas aqui. Ele nunca mandou você abrir essa empresa, Ele mandou você abrir a janela para o céu. Não tenta abrir uma empresa antes de abrir a janela para o céu. Porque eu volto a te dizer, o erro de Pedro não foi pescar com rede naquele mar, foi não estar debaixo de uma janela que Deus abriu no céu. Toda vez que Deus fala, Ele abre uma janela, e aí aquilo que não fluía, que não dava certo, o negócio ficou tão grande que rasgou as redes. Não se mova fora da janela de Deus. Se você puder lembrar de uma só coisa do que eu falei hoje, não se mova fora da janela de Deus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor falou. Obrigado por nos ensinar mais uma vez a fluir nos teus rios. E rio não é piscina, tem curvas que a gente não controla. Sai da piscina e entra no rio. Eu sinto que Deus está tirando literalmente uns irmãos de uma piscina e está colocando no rio. É água, mas no rio é Deus que controla o fluir das águas. Obrigado, Jesus. Conduz a nossa vida, tira-nos das fortalezas e cavernas que nos colocamos. Repreendemos toda a voz de Jezabel que nos coloca medo, pânico, pavor, desistência, tira a nossa força. Mas o Senhor ainda fala com quem o mundo desistiu. Deus te abençoe, querido, e flua. Você foi chamado para fluir.